Meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos assistindo. Hoje nós vamos trabalhar com vídeo 5, módulo 5. É a nossa aula 5, é a nossa conferência número 5. O nome do módulo, As Palavras Têm Vida. E nós vamos trabalhar com 4 dinâmicas. A primeira dinâmica, vocês vão assistir a um vídeo. O vídeo vai mostrar uma história contada de forma diferente. É uma narrativa, onde você, professor, vai ler com os alunos, vai aparecer o vídeo aí para vocês acompanharem, tá? O apresentador não fala nada, ele mostra a história através de frases em cartazes, e você vai lendo com os alunos para que eles possam entender a história. Na segunda parte, a cachorrinha, que era objeto da descrição da história, da narrativa da história, o que ela faz? Ela vai encontrar com o seu dono. Então é uma relação de afetividade entre a cachorrinha e o dono. Ele tem uma linguagem muito própria para falar com a cachorra. Ele dá um nome para a cachorra realmente parece estar num clima de êxtase, de festa ao encontrar o dono. É muito legal essa história. Tá? Você vai ler, vai trabalhar então e vai explorar esta relação entre os seres humanos e os animais, né? Que os animais, embora sendo seres irracionais, eles merecem respeito, todos eles, em que nível eles estiverem, tá? Esse tratamento com a natureza, a vegetação, com os animais, eles precisam ter uma boa convivência com o ser humano. Vocês podem explorar isso da forma como você quiser. Na segunda parte, é agora a leitura e a escrita, você vai enfatizar algumas palavras, algumas frases que nós tiramos, algumas palavras onde nós vamos enfatizar algumas letras que se parecem, por exemplo, no som, como o P e o B, o T e o D, o F e o V. E você vai explorar através dessas palavras escritas todas as letras, mas ênfase em algumas delas. Tá? Isso para reforçar bem e mostrar para a criança que num texto aparecem todas as letras e que algumas têm características diferentes. É isso que você vai provocar, através desse domínio da leitura escrita, algumas hipóteses quanto à escrita das letras, quanto à construção, a junção das letras para formar palavras, as palavras para formar frases e as frases para formar texto. Muito legal esse trabalho. Sempre lembrando, então, daquilo que nós propusemos desde o começo. A representação mental, que é a imagem criada na mente das crianças, a oralidade, depois a representação gráfica, que é feita através da leitura e da escrita. E a escrita, nós continuamos com a letra de imprensa maiúscula. Não vamos esquecer disso. Nós ainda não enfatizamos a letra cursiva. A gente vai fazer isso mais para frente. A segunda dinâmica é um teatrinho na escola. Só que pegamos um texto agora de contos de fada, onde mostra uma temática muito discutida por todos nós, todos os estudiosos, todas as escolas enfatizam o tema, que são as diferenças individuais. A nossa história, então, vai falar do patinho feio. É um patinho diferente. E ele era ridicularizado um pouco pelos irmãos, assim como na vida existem diferenciações, discriminação por causa da estética física. Às vezes a pessoa é diferente, isso se tem que trabalhar, porque faz parte do processo da alfabetização. A alfabetização não é só ler e escrever, aprender a ler e escrever, é você trabalhar valores substanciais que vão definir o caráter, a vida dessas crianças. E nessa história do patinho, então você vai abordar uma série de temas. É a caça aos patos, aos animais. Você pode trabalhar também o processo de transformação, o crescimento, a relação da mãe com seus patinhos, que ela não fazia diferença nenhuma. É muito interessante você fazer um paralelismo entre a história e a vida das crianças. Na escrita, nós vamos voltar também agora à leitura, enfatizando essas diferenças sonoras do P e o B, o T e o D, o F e o V,
que são muito parecidas. E nesse trabalho de letramento, você pode também enfatizar sílabas, sabe? Sílabas com as letras F, V, P, T e outras que nós estamos mostrando aí, para a criança brincar de juntar essas sílabas para formar palavras e para formar frases. E junta as palavras para formar frases. A terceira dinâmica que vamos trabalhar é uma história musical, onde nós pegamos um texto, que é um poema do Vinícius de Moraes, musicalizado pelo Toquinho, que é o Pato Pateta. É muito interessante, é muito sonoro, vocês vão escutar aí agora a música do Pato Pateta. Lá vem o pato, pataqui, patacolar. Lá vem o pato para ver o que há. Lá vem o pato, pataqui, patacolar. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, churrou a galinha, bateu o marreco, pulou no puleiro, no pé do cavalo, levou o criou um galo. De genipapo ficou engasgado, com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas vezes o moço que foi pra panela. Após vocês escutarem, vocês podem trabalhar isso na sonoridade, nas rimas, no ritmo. Parece que é uma movimentação, é uma brincadeira com as letras na composição desta melodia e dessa letra. E na temática, você vai trazer agora uma característica diferente. Nós pegamos inicialmente a relação dos animais com os seres humanos, pegamos a estética, agora nós estamos pegando o jeito de ser. O Pato Pateta era desengonçado, ele aprontava, ele brincava, assim como há muitas crianças, muitas pessoas que têm essa característica. Então você traz agora algumas funções mais de ordem interiores, psicológica, do que a própria estética. E depois, na estrutura textual, se chama algumas palavras, né, para que eles possam estar percebendo que elas foram arranjadas de formas diferentes da história do patinho e da história da cachorrinha Cali. Ele é estruturado em forma de poema, em forma de verso, em forma de estrofes. Então essas palavras que nós podemos explorar em relação a esse texto, aí também o Pato Pateta, ele reforça também essas letras que nós falamos, que têm sons meio similares. E algumas letras que já começam realmente a ter o mesmo som, mas que são escritas de forma diferente. É o C e o C cedilha, o J e o G. Então a criança já vai construindo as palavras de uma forma consciente, que na sonoridade ela pode ter uma forma de som e que na escrita esse mesmo som ele pode ter formas diferentes de escrita. São hipóteses que você já vai formulando. Tá? A outra atividade, a quarta atividade que nós vamos fazer já é totalmente diferente dessas, é uma reportagem. Vocês vão assistir uma reportagem publicada aí na televisão, né, nos noticiários, que fala a história de duas crianças. Nós vamos pegar a história de uma dessas crianças. Tá aí o texto para vocês acompanharem e o vídeo para vocês assistirem sobre essa história. Vamos assistir então o vídeo para a gente poder continuar trabalhando. Nesse ano de pandemia, Edu, muita gente descobriu a importância de ajudar o outro. O Jornal da Record conta agora duas histórias de crianças que dão uma verdadeira aula de gentileza. Uma dessas histórias aconteceu em Roraima, a outra em São Paulo.
Era uma vez um menino como tantos, correndo atrás de diversão na única quadra do bairro. E no meio da pelada, o menino viu o que os outros não enxergaram. Eu vi uma mulher revirando lixo, eu fiquei com dó dela. E correu atrás de ajuda. Ele falou, pai, ela estava lá, estava revirando o lixo e ela deve estar com fome. O menino quebrou o cofrinho, tinha R$110, que era o que ele estava juntando fazia 6 meses com a venda de latinhas. Era para comprar um celular. Comprou foi feijão, arroz, o que dava com dinheiro. Só que quando pai e filho voltaram, ela já não estava mais lá. Foi aí que o menino teve a ajuda de um gavião, que tudo vê, que a todos conhece. A amiga também do nada apareceu e falou, eu acho que eu conheço ela. E ela conhecia mesmo. Era a dona Vera, que tem 65 anos, cuida sozinha dos 2 netos e vive recolhendo material reciclável para vender. E naquele dia a senhora estava aqui, Sim, né? eu estava aqui pegando papelão no domingo. Aí tinha umas pessoas, mas eu nem percebi. Nem eu não vi, reparou. nem Agora reparei teve porque- gente que reparou na senhora. E tem um menino que tem uma coisa para te dar. Ah, meu Deus. Ele tá ali, ó. O final foi feliz para ela, para o Cadu e para todo mundo que participou dessa história. Após assistir o vídeo, vocês perceberam que a temática da história, a estrutura do texto, embora seja um texto descrito na sua oralidade e que nós transpusemos para a escrita através das palavras que você leu, ela tem uma maneira diferente de ser construída. Se vê, há um narrador e ele vai introduzindo personagens que são caracterizados pelo repórter, pelo pai, pelas crianças. Então ele vai compondo na narração elementos diferentes da linguagem. E com as personagens participando da narração. E essa apresentação que você fez com as crianças, brincando de repórter, você pode depois trazer para a sala de aula e fazer essa montagem, essa encenação com eles, né? De um fato que aconteceu, então você vai reconstruindo isso. E colocamos aí também algumas palavras, como o tema é interessante, né? Você vê que é o tema dessa história, é sobre essa pandemia, mas a estrutura básica do texto é o valor das crianças e se comportar de forma diferente nessa pandemia. Já não são valores ou de uma descrição pela estética, pelo jeito de ser, mas pelos valores, pelas virtudes que aquelas crianças únicas conseguiram perceber que numa fase de pandemia ela trouxe para a sua vida um comportamento que deve ser exemplificado. Então a gente enfatiza os valores. E ao mesmo tempo, quando você trabalha essas palavras ligadas aí à pandemia, solidariedade, amizade, respeito, você também está trabalhando o processo de construção da escrita, sempre levantando hipóteses quanto à escrita dessas palavras, ok? Muito bem. Feitas essas atividades, a gente está apresentando para vocês uma série de atividades ali complementares para o aluno escrever. Então aparecem jogos silábicos, aparecem brincadeiras, aparecem também os números para a criança poder escrever, porque a história, todas elas vão abordar temas numéricos, e a criança já vai começar a construir pequenas histórias na oralidade. E a gente dá o texto escrito para ela encaixar algumas palavras nessa história. E dessa forma ela está construindo, então, um processo textual, primeiro na oralidade e depois também até ela conseguir o domínio completo também de produzir o seu texto na sua própria escrita. Tá bem? E também para encerrar essa atividade, nós já estamos introduzindo, desde a última lição, as crianças nos jogos virtuais, para a formação de palavras, para a formação de frases, para a formação de história. Tem aí os sites, tem os links para vocês acompanharem. Dessa forma, nós terminamos, então, mais um módulo, né? Espero que vocês tenham gostado e compartilhem conosco nesse trabalho.
roda da fada, a varinha encantada. É na escola que aprendo a dividir, somar, subtrair e o mundo colorir. É na escola que abraço meus amigos, aprendo a ler bons livros e uma infinidade de sorrisos.